Sejam bem-vindos a mais um podcast da Comunidade Brilho da Sagrada Família, 26 anos de história. E hoje nós estamos aqui com uma turma muito especial. Se antes nós falávamos dos braços que sustentam essa obra de evangelização, agora nós vamos abrir o coração para um chamado ultra específico e vital. O trabalho com famílias é, ao mesmo tempo, um solo sagrado e um grande desafio. Para conversarmos sobre esta missão, recebemos com muita alegria a equipe do projeto Minha Família Sagrada. Sejam muito bem-vindos. Então, aqui nós estamos com uma parte da equipe do projeto Minha Família Sagrada, né? Alguns casais que estão nessa equipe, que fazem parte, estão aqui. A Dora, o Elvis, a Aline, o Valdênio, a Cíntia, o Marco, que também são nossos irmãos de comunidade, né? Da comunidade de aliança. A Suzy e o Fernando, que estão à frente do projeto Minha Família Sagrada, né? Como coordenadores. A Dani e o Luiz Henrique. E a Sheila e o Rodrigo, faltando alguns, mas já dá para a gente ver que hoje tem muito assunto, tem muita história e tem muita conversa boa, né? Mas então, para a gente começar, para que as pessoas também possam compreender, né, o que é o projeto Minha Família Sagrada, o que faz, né, o que acontece, por que vocês estão assim também, de uma certa forma, dando a vida, né? Se ofertando por esse projeto. Vamos começar com uma pergunta para que as pessoas possam compreender, né? Por que projeto Minha Família é Sagrada? E aí a Suzy e o Fernando podem responder para nós. O projeto Minha Família é Sagrada é um projeto de Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo ele trouxe para o coração da nossa fundadora, a Dona Leia. E é um projeto que tem um tripé. Nós temos o grupo de intercessão, temos o grupo de formação e temos a construção do centro de evangelização. Que ótimo. Então, Minha Família é Sagrada, isso é importante, né? Até mesmo esse nome, porque hoje a gente vê, né, a luta que existe dentro da família, né? Quantas famílias estão desestruturadas, quantas famílias estão perdidas, né? E quantos não sabem que a sua família é sagrada. Então é importante, né, que não é só um slogan, né, não é só um nome, mas é uma verdade. A minha família é sagrada. E eu acredito que muitos aqui fizeram essa experiência, assim, a gente tá aí, tá vendo, gente? É assim, a gente vai falando, nem começou, hoje estou chorando. Mas porque eu experimentei isso, né? A gente experimenta isso, mas agora eu queria também, de uma certa forma, a gente, como comunidade, né, como Carisma Brilho da Sagrada Família, temos essa força que é a restauração das famílias, né? Como eu disse, eu experimentei isso na minha família, a Dona Léia experimentou na família dela, como a gente ouviu aqui no podcast, né? Cada um aqui pode, se a gente tivesse todo o tempo do mundo, né, a gente conversaria com cada um, mas aqui, ou a Dani com o Luiz, ou a Sheila com o Rodrigo, né? Porque quando a gente diz, né, e entra nesse projeto e vai lidando com as famílias, a gente vai tocando em feridas, mas também na nossa história, na nossa família, né, que também precisa passar por esse processo de transformação, de restauração, né? Mas qual foi a maior transformação que vocês experimentaram na família de vocês, né? E o que vocês, talvez, não sei, né, já viram de Deus fazendo na vida de outras famílias, mas que foi algo forte, né? Na família de vocês, ou algo que, por meio desse projeto, vocês também já viram outras famílias sendo restauradas. Um testemunho breve, né? Porque assim, é fácil a gente falar, né? Mas quando a gente toca na história, a gente compreende melhor, né? Realmente a minha família foi restaurada, né? Aqui dentro da Carisma, da comunidade, não só no projeto, né? Mas a partir do momento que eu comecei a caminhada aqui. Então aqui aconteceu toda a transformação da minha casa, da minha família, onde sempre fomos católicos, mas não aqueles católicos praticantes. E aqui aconteceu a nossa transformação
na nossa casa, né, onde criamos hábitos diferentes, onde começamos a estar sempre presente em tudo que faz parte, né, e onde aconteceu o chamado, né, que é aquele chamado tão importante, como a gente mesmo fala, né, que não foi da Suzy, que não foi da Dona Leia, e sim de Jesus com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família. Então, dali em diante, tudo mudou. Tudo mudou, a nossa caminhada, o nosso comportamento, os nossos ambientes, a forma da gente agir, de falar. É transformação aonde você quer cada momento estar mais, viver mais e viver essa experiência, sempre estar, sempre querer mais e mais, essa sede, né, de servir o tempo todo. Amém, Dani. A gente acompanhou um pouco, né, da história assim, de cada um, aqui a gente sabe um pouquinho, né, mas uma grande graça também de ver hoje, né, vocês, o Bentinho aqui com a gente, né, mas também de ver a busca de vocês, né, o sacramento do matrimônio, a vida, né, agora mais ativa assim na igreja, né, então de fato foi uma grande restauração que Deus foi fazendo. Gente, isso é lindo demais, né? Isso é maravilhoso. E vou ter que ir aí, Sheila. Mas eu posso estar enganada, sim, mas eu acho que eles são o casal mais novo, né, do projeto Minha Família Sagrada. Tão recentezinho aqui agora, né? No projeto, mas já conhece a comunidade há muito tempo, né? Como foi assim essa experiência, né, de entrar no projeto, de serem chamados? O que vocês já experimentaram nesse pouco tempo? Né? Mas aquilo que vocês já podem tocar naquilo que é o projeto Minha Família Sagrada. Então, a gente tem uma vida antes e depois da comunidade, né? Porque, de fato, tudo que a gente escuta aqui, vivencia aqui, a gente tenta levar para dentro de casa e a gente sabe que não é fácil, né? É uma batalha diária. Mas o que a gente quer de bom para a gente também quer para os outros, né? Então, assim, até a gente estar na Sagrada Família, frequentar, vivenciar os momentos de orações, né? Inserir o nosso filho nisso. O Miguel tinha 3 anos quando a gente entrou na comunidade, hoje ele tem 14. Então, assim, é uma caminhada longa, extensa, né? Mas no projeto é recente. Então, assim, a gente recebeu o convite da Suzy e do Fernando, né, amor? A gente sentou para conversar. E, assim, o que de fato a gente vê melhorando para a gente quer para os outros, né? Então a gente aceitou o convite, esse desafio, e é restaurador, né? Porque de fato, quando a gente vem na formação e a gente escuta um detalhezinho e a gente coloca em prática dentro da nossa casa, e a gente fala: nossa, isso era uma coisa tão simples, por que eu não fiz isso antes, né? E a gente começa colocar isso em prática e a gente vê as melhoras, as mudanças acontecendo. Então, a gente está sempre rezando por outras famílias, né? Querendo buscar o que foi bom para a gente, para as outras pessoas, faz toda a diferença, né? Então, o projeto veio na hora certa, né, amor? A gente está sempre tentando buscar as coisas de Deus, praticar as coisas dentro da igreja, mas o chamado do projeto veio numa hora importante, né, amor? Então, o que a gente quer para a gente deseja para os outros. Então, a gente está sempre em oração, rezando e intercedendo pelas famílias. Isso. A Sheila e o Rodrigo, né, assim, como outros, sempre muito ativos assim na igreja, né, mas também sempre muito presentes aqui na comunidade. E aí você dizendo, né, que chegou numa hora assim propícia, eu acho que é muito importante isso também, né, até para o sustento pessoal, assim como família, né, de saber que existem outros casais que também passam por dificuldades, que também estão na luta, mas o testemunho de um do outro, né, o apoio de um do outro, porque eu sei que existe um grupo do WhatsApp, mas não fica só nisso, não é só para resolver problemas, né? Não é só para ver o que vai fazer na próxima reunião, no próximo encontro, mas ali também é um lugar onde podemos, né, pedir orações, onde um pode falar com o outro, onde um pode contar com o outro, né? Acaba se tornando uma família, e isso é muito importante, né? Mas agora, antes de eu ir para o outro lado, porque assim, gente,
Mulher gosta de falar, a gente já sabe, né? Mas aqui não pode ser só as mulheres que vão falar. Então eu vou aqui voltar para esse lado e um de vocês vai ter que responder isso aqui para mim, tá bom? Porque assim, eu não sei como é que está essa estatística hoje, né? Mas naturalmente a gente percebe a presença mais efetiva da mulher, né? Na igreja, no serviço a Deus, na oração, enfim. E aqui é uma grande graça de estar o casal junto, né? A família junto, porque quando reúne para o grupo, os filhos vão, né? Então, enfim, vocês, homens, pode tirar aí 0 e 1 para ver quem que vai responder. Mas qual é essa experiência, né, de como o homem, não só na questão do sustento da família, né, da segurança que o homem precisa passar para a mulher, né, ali para a família, mas também como o homem poder viver essa experiência de estar ali na presença de Jesus e sustentar a família não só com o trabalho, mas também na oração, de ser testemunho, né? Porque aqui trabalham, né? Convivem com outros homens, alguns em fábrica, outros em outras realidades, mas assim, a gente sabe como que é esse meio de trabalho, né? Mas ser esse testemunho lá fora como homem e um homem que reza, né? Como é? Bom, já vi que o microfone está no Fernando, então é você. Bom, alguém quer falar? Bom, acho que, como a Gisele falou, é muito importante essa questão, né, da presença. Nós iniciamos a nossa caminhada aqui na época da pandemia. Então, nós, de fato, nos encontramos aqui através das formações, né, recentes dos anos anteriores. Então, acho que é de importância a família entender da sua casa, do seu leito conjugal, do seu altar, da mesa, em conversar com a família, em se abrir, em expor as dores, em se ajudar. Então, acho que isso é muito importante, muito necessário para as famílias de hoje em dia, que eu acho que falta, é de muita importância e falta essa convivência, essa experiência em compartilhar e de buscar mais em Deus e se ajudar mutuamente. E como que é, assim, a sua experiência lá fora, né? Onde as pessoas, elas veem o Fernando, talvez assim, um Fernando antes, um Fernando agora, né? Essa referência que acaba se tornando, né? Não só porque, enfim, as pessoas ouvem falar ou conhecem, né? Ou falam, tem alguma coisa de diferente. Mas exatamente porque houve algo que aconteceu, que transformou, né? E hoje acaba se tornando, como eu disse, um testemunho lá fora, né? De um homem, mas que não como os outros, né? Mas um homem que compreendeu o valor da vida em Deus. Então, antes eu acho que... Antes era o Fernando. E agora eu acho que... Vou falar de mim, mas com certeza isso aqui está compartilhado diante da equipe, de tantos servos que ajudam hoje na Sagrada Família, que hoje é o Fernando da Sagrada Família. Então, a gente tenta espelhar isso e a gente... de conversar e de falar nos nossos outros ambientes. É claro que, falando de mim, né, nós começamos a selecionar, né, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, o que a gente tinha de um áudio de músicas que ouvimos no passado, antes de fato de conhecer a Deus, de buscar. Então, isso são mudanças consideráveis que a gente traz conosco, tanto no nosso ambiente interno e externo. Então, acho que faz diferença, sim. Eu acho que também a equipe, quanto tantos e tantos servos aqui, são conhecidos como
como pessoas e servos da Sagrada Família. E é bonito de ver, né, como que o carisma, ele primeiro nos toca, né? Primeiramente nós somos alcançados por esse amor e esse fogo do amor de Deus nos impulsiona também a alcançar outros corações, né? Isso é muito lindo, porque a gente poderia pensar uma equipe, né, para o projeto seria para quê, né? Para apenas ajudar-nos ali a construirmos o centro de evangelização, né? Mas não é apenas levantar ali paredes, né? Mas também fazermos todo este trabalho de evangelização, né? Que acontece também toda quinta-feira, né? A formação de homens e mulheres. Também tem a equipe de intercessão, né? Que no coração da nossa fundadora, né, essa inspiração do tripé, né, a intercessão, a formação e a construção de um espaço para a restauração das famílias, né? Então isso é muito bonito, né, de ver assim todo esse movimento de Deus. Mas eu vou começar com os homens, tá bom? Vou falar com o Valdênio, porque ele gosta de falar, né? E aí os outros vão ficando menos tímidos, né? Mas assim, Valdênio, não sei, né? Porque às vezes a gente, que é mulher, a gente tem mais emoção, né? E homem é mais assim racional, né? Mais na cabeça, né? Mas assim, qual é a sensação, né, que passa no teu coração ou na tua mente de poder estar fazendo parte de um projeto, né, aonde além de ter possibilitado, né, a restauração da sua família, depois a gente pode partilhar um pouco, mas também a restauração de outras famílias, né? Estar fazendo parte deste projeto que está construindo, né, esse espaço para a construção, para a restauração das famílias. Essa sensação que você faz a pergunta, né, de qual é essa sensação. Então, assim, isso remonta alguma coisa para trás, né, para a gente poder responder isso. Assim, as famílias em si, a gente em si. Porque eu acho que aqui nós estamos numa roda de famílias, de casais que se encontrarem. Eu acho que o grande problema são os casais que têm a oportunidade de poder se encontrar, né? Então, esse projeto é tocado por Deus, sim, em algum momento da vida de alguém. E a gente... hoje aqui na condição de estarmos dentro da comunidade, nós temos essa opção de também provocar as pessoas a se encontrarem, né? Então, eu acho que lá atrás, eu acho que eu nem sabia aonde eu estava. E alguém me tocou, alguém me trouxe aqui. E aqui, a gente cada dia tem a consciência, a sensação de que a gente é um braço nesse projeto, que eu sempre falei com minha esposa que eu achava que o mal estava numa guerra monstruosa, milhares de anos-luz na nossa frente. Mas quando a gente chega aqui, com aquele portão tão pequeno que é, e vê essa estrutura desse tamanho, e os corações que aqui dentro tem, do tamanho da batalha que a gente trava todo dia, e do tanto de corações que aqui tem sido convertido, a gente já vê as coisas do contrário. Então a sensação é a melhor possível de estar próximo de Deus, de poder levar a mensagem às pessoas, de poder trazer amigos para cá, que a gente vê no cotidiano que estão passando por o que a gente passou no passado. E a gente disse, eu tenho uma solução para isso aí. É simples, não é nada complicado. Pega aqui na mão da gente, vamos ali, eu vou te levar num lugar. E esse lugar é aqui. Então a sensação a mais agradável possível. Eu acho que é se sentir próximo de Deus mais ainda. Depois de se encontrar, ainda é dar um passo mais à frente no sentido de encontrar com Deus. E como é que foi, assim, o encontro de vocês com o Carisma, com a comunidade, né? Existia uma família e agora existe outra família, né? Assim, de valores, né? De experiência com Deus, né? De um outro olhar, né? Para aquilo que vocês já traziam no coração, né? De amor um pelo outro, né? Claro, pelos filhos, né? No casal também, mas essa novidade do espírito, né? O que foi diferente, assim, que aconteceu na vida de vocês, através
deste projeto, né? Vocês começaram a vir aqui, de que forma? Como foi? Pois é, a gente chegou até a comunidade através da Aline, né? E a Aline veio através de amigos. A Aline tinha sempre a Aline sempre muito mais comedida e muito mais próxima na luta espiritual da nossa família, a gente mais distante, eu digo a gente, eu e meus filhos. Então, ela que fez esse diagnóstico, né? Então, nunca desistiu disso, sempre se curvando a Deus, pedindo para que a gente pudesse se encontrar. E a gente recebeu um convite de participar do Encontro de Casais com Cristo. E eu sempre achava uma desculpa para não ir. Mas um dia eu fui tocado. E nesse toque a gente participou, acho que foi uma das melhores experiências da minha vida. E ali foi a mudança de chave, de fato. E ela fazia o curso aqui, né? Foi convidada para participar do curso, veio um ano sozinha. E aí quando a gente fez... Perseverante, né, Aline? E aí a Aline fez um ano só e sempre falando, mas assim, não para me convencer, mas que o Espírito Santo pudesse me tocar e pudesse entender que ela estava espiritualmente muito bem, ela muito firme, como nunca vi na minha vida. Diga, algo aconteceu de bom nela. E a gente precisa acompanhá-la. E assim eu vim no encontro de casais, fiz o curso de formação, e eu acho que a coisa importante de tudo isso aqui, além dessa convivência que a gente tem, desse projeto de querer ir além, essa transformação nossa é nos detalhes, que eu sempre repito isso, nos pequenos detalhes que no curso dá para o nosso cotidiano. Eu sempre acho que é difícil a gente mudar a chave de qualquer pessoa, mas às vezes a gente pode, aos poucos, dando um passo pequeno detalhe no seu cotidiano, como foi citado pelo colega, a forma de você amanhecer o dia, o que você vai fazer a primeira coisa, o beijo na sua esposa, um bom dia amado para ela, né? Nada do céu, deixa o celular para depois, os filhos estão almoçando com a gente, tomando café, ter a oportunidade da gente dialogar. Então são coisas pequenas, mas que aqui na formação eu tive a oportunidade das pessoas dizerem para mim: você não precisa subir no monte das agulhas negras para que você possa mudar a sua família. Você pode dar um passozinho de cada dia e esse passo vai mudar a sua família. E hoje eu tenho a oportunidade de estar mais junto dos meus filhos aqui presentes na comunidade também, fazendo formação. E a gente ter a oportunidade de vir, receber essa graça, poder transformar a nossa vida. E a melhor sensação do mundo é da gente agora também poder trazer pessoas para cá e ver a alegria no rosto dele, ver o equilíbrio na família, ver a alegria de viver a felicidade espiritual, a maturidade entre os casais, os dois se respeitando, os dois crescendo todo dia. Você consegue ver isso? É uma bênção maravilhosa. Então eu me sinto lisonjeado de poder ter sido tocado e poder fazer parte hoje dessa comunidade. Isso que você falou desses pequenos detalhes, isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente acaba desanimando, desistindo, né? Porque pensa em coisas grandiosas. Mas esses pequenos detalhes, um jeito de olhar, né? A dona Leila sempre fala assim, ela gosta de brincar, né? Quando tá aqui na formação também, já ouvi algumas vezes, né? Que quando tá namorando, assim, então percebe todos os detalhes, né? O perfume, a cor do batom, e elogia e tudo, mas depois o tempo vai passando e a gente esquece de olhar para o outro, né? A gente esquece até que o outro tá ali e não conversa, não se preocupa, né? Então esses pequenos detalhezinhos que fazem toda a diferença, né? E algo que o Fernando também comentou e na hora acabou passando, mas essa importância do altar, né? Esse altar, eu não sei se eu vou saber falar aqui direito, assim, né? É uma pena, inclusive, mas que existe a mesa, né? Existe ali a cama do casal, né? E o próprio altar da Eucaristia, falei certo? Sim? Aí, tá vendo? Tô na ponta da língua aqui na formação dos casais. Mas, né, a gente compreender a importância, o lugar de Deus na nossa família, né? E aquilo que é a nossa missão ali, né? Como esposo, como esposa, como pai, como mãe, né? Essa importância de não esquecer o esposo, não esquecer a esposa e ficar ali tão preocupado com os filhos. Claro, existe as fases, né? Existe o momento, mas não esquecer que eu estou para o outro, né? Que vai chegar uma hora que vai ficar só os dois, né?
assim, normalmente que acontece, né? Então, esses pequenos detalhes, isso é muito importante, né? Então, assim, se você não conhece a formação para homens e mulheres, né, que a gente já está fazendo um marketing, aproveitando a fala dos nossos irmãos, né? Então, às quintas-feiras, nós temos aqui uma riqueza, né, que são essas formações. Aqui temos frutos, né, e tantos outros que não têm essa oportunidade de estar aqui falando, mas temos frutos dessa formação que é para a construção pessoal, né? Igual o Valdênio foi falando e outros aqui, se a gente fosse conversar, o quanto que cresceu como pessoa, né? Reconhecendo a sua missão como esposa, a sua missão como esposa, como pai, como mãe, né? E esse encontro com Jesus, esse encontro com esta verdade, que a minha família é sagrada, que fez toda a diferença na casa, né? Na família. Bom, então eu já falei demais, que eu falo mesmo, né? Isso falar não é um problema para mim. Mas eu queria... Você quer falar alguma coisa antes? Tá bom. Mas eu queria conversar um pouquinho com a Dora e com o Elvis, né? Que a gente já conhece há bastante tempo, né? E eu queria trazer um pouco essa realidade daquilo que vocês experimentam hoje como família, né? Daquilo que vocês plantaram em casa. Porque, assim, a gente, né, que está aqui há mais tempo na comunidade também, via as crianças pequenininhas, né? Então, assim, eu estava no Aventura em Cristo há, sei lá, quase 15 anos atrás, ou seja, né, parou por aqui, mas há quase 15 anos atrás, e o Gustavo estava lá, né, o filho mais velho de vocês no Aventura, o Gabriel pequenininho lá nos pequeninos, né? E a Dudinha, bebezinha aqui, no meio do povo, que vocês estavam aqui no grupo de quarta-feira, né? Então, assim, qual é essa importância que vocês veem, né? Que talvez lá atrás nem tinham noção do que estaria acontecendo na vida dos filhos de vocês hoje, na família de vocês hoje, mas essa importância de plantar essa semente, né? E o que hoje vocês estão colhendo disso? Bom, eu já testemunhei aqui uma vez, né? Eu já dei esse testemunho aqui sobre a mudança, né, que aconteceu na nossa vida, quanto família. Foi quando a gente conheceu a comunidade. Que a primeira vez que a gente veio para a comunidade era simplesmente naquele rincão ali, menor, né? Era ali, era só aquele espaço ali. E realmente as crianças eram tudo pequenininhos, né? O Gustavo era um pouquinho maior. O Gabriel ficava lá nos pequeninos, a Maria Eduarda era bebê. E foi o primeiro, assim, primeiro momento nossa primeira vivência aqui na comunidade. E depois disso, assim, a gente deu uma afastada, né? Eu falo lá em casa, eu falo para o Elvis, eu falo para os filhos que quem resgatou a gente de volta, é claro, primeiramente foi Deus, né? Mas Deus, com certeza, usou os nossos filhos, né, para resgatar essa vivência, a comunidade, a gente está mais presente na comunidade. Então, assim, a gente em casa, a gente via muito o Gabriel, né, depois de maiorzinho, o Gabriel frequentando muita comunidade, uma coisa que me incomodava muito, porque, assim, eu sempre fui, minha mãe sempre ensinou a gente, né, frequentar a igreja, frequentar as missas, seguir, né, caminhada na religião. Então, o que me incomodava, eu ficava pensando assim, poxa, nós, né, quantos pais, eu, o Elvis, né, como pai, a gente parou, como se tivesse dado uma estacionada, né? Parou de caminhar com os nossos filhos, né? A gente deu aquela parada, a gente parou, eu ficava incomodada com aquilo, eu ficava, como assim? Ele agora, o meu filho, né, caminhando e a gente está estacionado? Então, eu achava isso errado. Eu ficava bastante incomodada. Então, eu falei assim, não, eu vou voltar, voltar a frequentar, porque eu quero saber, né? Eu quero entender por que tanto o Gabriel não sai da comunidade. Muitas vezes eu brincava com ele, eu vou fazer sua malinha, você vai morar lá de uma vez. Então, foi onde a gente foi voltando, né? E ele foi resgatando isso, né, na nossa família, e a gente foi voltando até onde a gente recebeu o convite da Suzy, né, para participar do projeto. Mas antes disso veio a Maria Eduarda também,
que não saía daqui, que não saía daqui. Ela ficou encantada, ela foi seguindo, né, o que o irmão ia conversando com ela foi se interessando, e é onde ela foi voltando. Eu falei, não, agora mais do que nunca a gente tem que voltar, porque não está certo, só os dois caminhando e a gente parado, né? É onde a gente foi voltando aos poucos, e a gente recebeu o convite da Suzy. Mas, assim, eu falo como, assim, como uma vitória, né? Foram eles que fizeram, né, com que a nossa família fosse resgatada novamente, que a gente estava sentindo um afastamento, né? Estava sentindo, a gente estava se afastando. A gente sempre frequenta a missa, sempre frequentou a missa, servindo na igreja, mas não era aquele calor, né? A gente ia, a gente frequentava, participava, mas não tinha aquele calor, aquela chama de família, né? E foi onde eu percebi, e com certeza eu falo assim, eu falo certa de quem resgatou a nossa família foi através do Gabriel e da Maria Eduarda. Porque eles que fizeram a gente voltar, eles que fizeram a gente acreditar que o nosso bem maior é a nossa família, né? E foi onde a gente voltou, recebemos o convite, a gente está firme no projeto, graças a Deus. E eu acredito assim que foi um chamado mesmo de Deus, né, para a nossa família, porque teve uma mudança muito grande, né, dentro de casa. Eu estou mais presente, né, devido ao trabalho, então não é sempre que o Elvis está presente junto comigo, mas foi uma chavinha, né, que virou, foi uma transformação na nossa família. E é interessante, né, de perceber assim essa graça que vocês semearam no coração, né, dos filhos essa semente do evangelho, né, assim, a palavra de Deus, né, esses valores, né. E embora vocês tenham passado por um momento onde se afastaram, isso não se perdeu, né. Como que é bonito da gente ver essa realidade, porque às vezes você que está nos ouvindo, né, pode pensar assim, mas não acontece nada de diferente, né? Parece que eu só estou semeando e não estou colhendo os frutos, né? E olha que beleza, né? Porque, assim, foi num passo o início de uma caminhada ali, né? Que talvez vocês não imaginariam que um dia iam, né? Se afastar de alguma forma, mas os filhos, né? Que vocês apresentaram ali Jesus, trouxeram Jesus novamente para a família de vocês, né? Isso é muito bonito. E para você, Elvis, como que é a experiência, né, de fazer parte desse projeto, de estar junto aqui com a sua família? Bom, é exatamente o que a Dora falou, mas conforme você falou aí, o tempo de Deus é diferente do nosso. E isso é muito difícil de enxergarmos, de aceitarmos. A gente quer tudo para ontem. Então, essa sementinha que nós plantamos nos nossos filhos há 16 anos, que a gente, quando nós voltamos para Resende, que foi no encontro de casais, que escutávamos o Gustavo falar e o Gabriel, estamos cansados, todo final de semana era reuniões, e depois vindo aqui para a Sagrada Família, que eu não lembro como é que foi o convite que nós viemos para cá, vi um milagre, existem vários milagres, existem milagres físicos, existem milagres espirituais e tudo. Eu vivenciei um milagre espiritual aqui na Sagrada Família, e fez com que eu acreditasse e confiasse mais ainda no que eu já vi aqui, né? Que é esse aconchego, esse abraço que a dona Leia tinha, e foi ela que nesse dia, ela que estava ali em cima, que me fez vivenciar esse milagre. E então estamos aí. Um testemunho do Gabriel recentemente, há 1 ano, 2 anos atrás, que fez ele mudar o destino profissional da vida dele, que nunca interferimos em nada nesse tipo de situação com relação aos nossos filhos, e vimos e acreditamos e estamos aqui de volta, né? Essas idas e vindas na nossa vida religiosa acontece com todo mundo, com todos os casais, com todas as pessoas, mas o importante é você acordar para a vida e voltar de onde você nunca deveria ter saído. Porque os obstáculos da vida vão vir, as diversidades,
as dificuldades vão aparecer. E se sem Jesus, se com Jesus já é difícil, imagine sem Ele. Entendeu? Nós sabemos, são 33 anos mais ou menos juntos, vamos fazer 30 anos de casado no ano que vem, e sabemos disso, que são 30 anos, nenhum ano foi fácil, nenhum ano. E se não fosse Jesus, não estaríamos aqui para contar, e muito menos para vivenciar essa vitória que nós temos aí com nossos filhos. Amém. Queria voltar aqui rapidamente para a Aline agora, porque a Aline não falou, né? Aline, o Valdênio disse, né, sobre essa realidade, assim, de pequenos passos práticos, né, que foi causando ali uma mudança também na família de vocês, né? Você consegue, agora é a hora da verdade, tá, Valdênio? Você consegue perceber, de fato, né, assim, essa mudança na sua vida, mas também na vida do seu esposo, né? Porque às vezes a gente, assim, olha pra gente, né, mas principalmente os casais, né? Você tá ouvindo uma pregação, você fala, fulano devia estar aqui ouvindo, né? Poderia ser para essa pessoa, né? Mas, assim, você consegue perceber toda essa mudança, né? E o que também esse projeto, particularmente na sua vida também, né, causou, assim, de transformação? Eu, não só na vida dele, mas na minha também, né? Como ele falou, eu cheguei primeiro na comunidade através de um convite de casal, de amigos. E naquele momento, eu já estava meio que assim, ele também testemunhou meu caminhar, né? A minha busca em Deus, e eles um pouquinho lá atrás. E eu já estava meio que, não era que desacreditando, mas confiando. E entendendo que eu tinha que buscar primeiramente mesmo esse resgate, essa cura, esse reencontro com Deus, para poder, de alguma forma, ajudá-los, né? Durante muito tempo, eu cobrava isso dele e não tive êxito. Então, eu mudei a estratégia. Eu mudei a estratégia e fui a esse encontro. E quando o casal de amigos me convidou, eu pensei que era um curso para mulheres. E eu já estava fazendo o meu caminho, assim, de aprofundar mais, né, de um diálogo mais próximo com Deus, de dizer assim, Deus, eu já entendendo o que o Elvis falou, é no tempo dele, não é no meu tempo. E aí eu falei assim, eu vou. Até que eu cheguei aqui, me deparei com um curso de casais e não desisti. Tinha momentos que eu me questionava, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas entendendo tudo, né, a transformação minha, como eu citei no vídeo anterior que a gente gravou, a cada vinda, a cada conteúdo trabalhado, eu mudava algo em mim, né? E aí essas pequenas mudanças, como foi citadas, minhas, começaram a agir neles. Eles começaram, como ele testemunhou, ver algo diferente e começaram a querer também buscar esse caminho. E eu sou muito grata, primeiramente, a Deus, porque eu sei que, como já testemunharam aqui, o chamado é dele, né? Como eu falei, teve noites de eu chegar aqui e me questionar o que é que eu estou fazendo aqui, sentar na cadeirinha lá no fundo e me sentir meio assim, gente, entendeu? Mas não desisti, persisti e sou muito grata a ele, à comunidade, ao convite da Suzy, né? Fiz o curso só a primeira vez, fiz o outro ano com ele e todo mundo perguntava assim, nossa, mas como é que você conseguiu ouvir tudo de novo? E, gente, não é ouvir tudo de novo, é diferente demais. A gente aprende mais, é incrível. E quando a gente concluiu juntos o curso, eu já estava perguntando para Deus, e agora? Qual vai ser o próximo passo? E, para minha surpresa, veio o convite e a gente não hesitou. Então, assim, foi... Aí, respondendo a sua segunda pergunta, né? O que eu consigo ver, não só em mim, mas nele? Eu digo que ele hoje é uma outra pessoa, né? Um Valdênio de Deus,
como o Fernando falou, existia um Valdênio, hoje é um Valdênio de Deus, um Valdênio, né, da Sagrada Família. E eu sou muito grata a tudo. Eu fico assim, meu Deus, como tu és maravilhoso mesmo, porque só ele, né? E testemunhar isso também na vida dos nossos filhos. O Elvis citou aí a questão, na fala dele, dos filhos às vezes questionar. Mas pai, como hoje, né, João? De novo, vocês vão gravar de novo, mas a gente vê o olhinho dele brilhar, porque ele sabe que é uma coisa de Deus, que é uma coisa para o bem da nossa família. Então isso já acalenta ele, já deixa ele confortável. A Alice Maria também, que se sente muito, muito feliz. Assim, a gente vê no dia a dia, no cotidiano, sabe? Então, só muita gratidão mesmo. Essa realidade dos filhos, né? Porque também é um desafio. Hoje a gente tem aqui alguns, né, casais que têm filhos já adultos, né, ali na fase da juventude, da adolescência, né, mas algo que a dona Leia sempre fala, né, dessa experiência que ela viveu ali forte com Deus, daquilo que ele foi fazendo na vida dela e aquilo que ela queria antes para a família, né, que era dar um bom estudo, que eles pudessem então ter uma boa faculdade, né, se realizarem bem profissionalmente, mas que depois daquela experiência então ela viu que o mais importante era dar Deus, né? Adora com o Elvis falando, né? O Elvis tocou ali, é claro, a gente vai continuar sem expor muitas coisas, mas falando do Gabriel, né, assim, eu estou bem próximo do Gabriel por conta da missão com jovens, e de fato, quanta coisa ele disse não para ser de Deus, né? Aí de novo. Exatamente. Fala dos jovens, ela chora, gente. Quando você diz não para o mundo lá fora, para Deus, a vitória e o retorno é maior. A Maria Eduarda, quando chegou em casa, chorando, dizendo que a comunidade foi vendida, falando assim, a minha casa foi vendida. Ela falou assim, a minha segunda casa, ali é a minha casa, não foi? Aí eu só olhei para ela e falei assim, cadê a sua fé? Cadê a fé das meninas da Sagrada Família? Não existe fardo que Deus dá, que a gente não suporta. Acredita, filha, tenha fé que vai vir. É isso. Agora eu que estou gerando aqui, né? Mas é muito bonito, né, gente, de ver toda essa realidade. Propositalmente, né? Deixei para falar com a Cinti e com o Marcos, Marco, né? Aqui mais para o final, porque eles são nossos irmãos da comunidade de aliança, né? Vão tocar um pouco também nessa realidade do chamado. Mas antes disso, né? Queria que a Suzy falasse um pouquinho, Suzy, sobre essa realidade da formação em si, né? Porque aqui a gente tá falando assim, pontos práticos, né, e tudo, mas às vezes quem está vendo, né, quem nunca viu, o que é isso, né? O que os casais, né, as famílias podem aprender aqui dentro, né, dessa formação? Qual o contexto, né, de formação aqui que vai ajudar, né? É algo assim, apenas dentro da doutrina da igreja, ou tem realidade de crescimento humano também, de conhecimento de si mesmo, né? Como que é? Toda a formação com base, claro, na nossa Igreja Católica, Apostólica Romana, nos sacramentos, e nós temos aqui todo o conteúdo teórico, mas também temos o conteúdo prático, como foi falado aqui. Então, a gente aprende desde o início, desde o primeiro módulo, a ordenação de vida. O que está em primeiro lugar? Porque muitas vezes nós colocamos coisas e pessoas e não colocamos Deus em primeiro lugar. E sem Ele, na nossa vida, em primeiro lugar, todo o restante está desordenado. Então, nós aprendemos desde o ordenamento de vida, nós aprendemos sobre a linguagem do amor, o cuidado de um para com o outro, o cônjuge, qual é o local que o cônjuge está nesse ordenamento de vida.
os filhos. Então, assim, são muitos conteúdos que aprendemos e colocamos em prática. E como já foi falado aqui, tudo que aprendemos aqui são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Quando eu cheguei aqui, na primeira formação para homens e mulheres, eu falei, meu Deus, a cada semana era um conteúdo e eu chegava em casa e olhava e falava, como que eu não fiz isso antes? E aí você começa mudando. E a transformação vai vindo. E é com o marido, é com os filhos. Então, assim, é muito importante a formação que acontece todas as quintas-feiras, às 19h30. Convido todos os casais a virem estar conosco, porque é realmente uma virada de chave. São várias atitudes, várias coisas que fazemos e muitas vezes não paramos realmente para pensar. Então, assim, é um momento de muita oração, de encontro com Deus, de encontro conosco. É um crescimento espiritual, um crescimento humano, um crescimento na nossa família. É extremamente importante. E eu sou muito grata a Deus. Amém. E agora aqui, partindo aqui, né, para os nossos queridos irmãos. Uma alegria, né, também para nós termos vocês também como nossos irmãos de aliança, né? Para quem não conhece, né, nós temos aqui os consagrados da comunidade de vida, né? E também temos abertura para a comunidade de aliança, né? Então, a comunidade de vida, ela mora aqui 100% para evangelização, né? Deixa tudo, né, lá fora, vem aqui para evangelizar, né? E vocês já acompanharam os outros podcasts passados, então vocês vão entender um pouco melhor. Mas com relação à comunidade de aliança, talvez vocês não conheçam, né, toda essa realidade que é possível ser vivido, né? Então, aqui na comunidade temos essa realidade dos servos, né, por amor, dos amigos da comunidade e de um passo um pouco mais profundo, né? Um mergulho mais fundo ainda, né, naquilo que é o chamado de Deus, né, para cada um de nós. Então, a gente aqui quer conversar um pouquinho com a Cintia e com o Marco, né? Como é que foi a experiência de vocês, né? O encontro com Deus, mas especificamente assim, encontro com o carisma, né? Como é que Deus foi realizando tudo isso na vida de vocês? Então, é uma alegria muito grande a gente poder falar, né, desse chamado aqui. E eu vou fazer aqui um início, depois o Marco completa, né? Somos um. Então, eu já vinha buscando bastante, né, a Deus e também servindo na igreja e estando aqui nos grupos de oração, né? E eu estava participando do Rosário aqui com a Cristina às 15 horas, né? Que ela é responsável pelo Rosário das 15 horas. Toda quinta-feira, E eu investigando a minha saúde, que estava um pouco debilitada e tal, e teve um dia que chegou um amigo nosso cursilista, Névio, né? Chegou e no meio do terço e ele falou assim, entre um mistério e outro, ele falou assim, surfista Guido, rogai por nós. E daí eu falei, peraí. Bom, ele deve ter uma boa explicação para isso, porque ele é cursilista. Então, vamos continuar o terço, né? E a gente continuou. Ele não conseguiu falar com o Neve, ele deixou ali os papeizinhos, né, da oração do venerável Guido Schuffer. E daí eu comecei a pedir a intercessão do Guido, né, a rezar a oração do Guido e tal. E daí, sim, o meu diagnóstico foi sendo descoberto, né?
eu descobri um tumor muito grande na parede do abdômen. Eu já tinha feito uma cirurgia anterior, então ele estava do tamanho do útero, estava com 12 centímetros por 8, e o tempo, né, passou. Vou pular um pouquinho da história, o tempo passou, e a gente continuou em oração, pedindo intercessão da família, e eu sempre pedi intercessão pelo Guido Schaffer, né? E daí, um momento em casa, eu tive uma efusão do Espírito Santo. Eu acordei na madrugada, eu passei mal, e era dezembro, eu estava sentindo muito frio, o Marco Aurélio morrendo de calor do meu lado, tal, e eu rezei, né? Eu senti que eu não ia aguentar esperar a cirurgia, eu estava me sentindo muito mal, e as minhas mãos, elas adormeceram, os meus pés e pernas, assim, até a canela adormeceu, e aquilo eu fiquei desesperada. Eu tinha, assim, certeza que eu não ia aguentar esperar, né? Liberação de plano, cirurgia acontecer. Daí eu levantei, assim, do jeito que eu consegui, peguei a oraçãozinha do Guido e coloquei na minha barriga. E nesse momento eu fiz uma oração e eu disse assim: Jesus, pelas lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima, Guido opera. E fui dizendo essa frase, eu não sei quantas vezes eu disse isso. E daí, de repente, de fato, eu tive uma presença de Deus. A minha barriga esquentou muito, e esse calor, ele começou a percorrer assim os meus braços, né? E descongelou a minha mão, né? E também a minha perna. Aconteceu a mesma coisa depois na minha perna, e eu já percebi, né? Eu falei, meu Deus, isso é uma ação de Deus, né? E já comecei ali a agradecer e tudo. E essa efusão do Espírito Santo, que Marco Aurélio estava do meu lado, né? Eu tenho certeza que Deus não atingiu só a mim, né? Mesmo porque nós somos um, né? Comecei dizendo isso. Então, foi a partir desse momento que nós começamos a sentir vontade de buscar algo mais, né? Algo mais profundo, algo mais águas mais profundas, realmente, né? Depois de um tempo conversando com a minha irmã, com uma das minhas irmãs, ela me disse assim: tive um sonho com Deus. E eu ri, né? Porque eu falei, imagina, ninguém viu Deus, né? Como é que você teve um sonho com Deus? Eu falei assim, não, você não está entendendo. Abria uma porta, saía uma luz muito grande e uma mão com um dedo, e esse dedo tocava você, falou para mim. Então, meio que confirmou o que eu vivi ali, que eu não estava dormindo, eu estava acordada, né? Confirmou essa efusão do Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo muito forte, né? Então, a gente vem dando passos aí, né? Ai, Marco, completa. Depois desse desejo, né, assim, de buscar algo a mais, essa sede, essa vontade de servir mais a Deus, e aí? Pois é. Aí a gente começou a Cíntia já estava vindo aqui na comunidade. Eu ainda não estava vindo, já tinha vindo vários anos antes, né, mas nos momentos de oração da quarta-feira. Sim, a Alice na tropa de resgate Petitinha. Isso. E aí, é claro, né, na quarta-feira a gente tem aqueles momentos de oração, sempre recebe uma consolação momentânea, mas depois vai embora para casa e é vida que segue, né? E às vezes a gente não vê alguma ligação. Mas depois desse fato que a Cíntia contou, algumas coisas também na vida pessoal foram acontecendo que me trouxe também junto dela, né, como marido. Eu me sinto também no dever de estar não só apoiando, mas também participando, né? Isso para a vida familiar a gente percebe também, inclusive na formação, né, que embora nem sempre aconteça, mas é fato que deve acontecer para que a harmonia dentro do lar
ela seja completa, para que você não sinta falta, para que você não entre em conflitos, né? É que você comungue das mesmas coisas, né? Das mesmas ideias. Você não precisa ser exatamente ter a mesma ideia, mas você precisa caminhar junto, né? Na mesma direção, né? Mesmo tendo algumas ideias diferentes, mas, enfim, o que eu sinto é que o carisma, ele existe para nós como casal, e a gente participa da comunidade como um casal aliança, né? E eu vejo assim, a intensidade ela pode não ser a mesma, mas ele existe, e por isso também, né, deu o meu sim e vim. E a gente nota que, né, tem essa questão de buscar águas mais profundas, que isso está na Escritura, né? Isso faz parte da Bíblia, faz parte dos desígnios que estão lá na Escritura, é palavra de Deus. E a gente tem que buscar isso daí. E a vida em comunidade, ela nos proporciona isso. Porque se deixa para a gente decidir, às vezes, por nós mesmos, a gente... Não é que a gente não tem coragem, mas às vezes falta a vontade mesmo, falta aquele incentivo. E você está em comunidade, está junto com irmãos, né? Sempre tem muita atividade, né? A verdade é que sempre tem muita atividade. E isso aí nos impulsiona, sim. Né? Às vezes, mesmo sem vontade, a gente cria vontade e vai, e decide ir, né? Não deixa só naquelas consolações que eu falei de quarta-feira à noite, porque aquilo lá é mais emocional. E se você deixar a emoção do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Ela é efêmera, ela é muito momentânea e nem sempre ela está a nosso favor, né? E no sentido de participar da comunidade, não. Já é uma decisão mais... Você tem que pensar um pouco mais... E você tem que botar na balança, isso vai ser bom para mim. Não é um simples pedido, não é um simples chamado, não é uma pessoa que está chamando uma pessoa assim como nós, né? Esse chamado ele vem do Criador, ele usa as criaturas como instrumento, mas o chamado é dele, e a gente dizendo sim, a gente não se arrepende, a gente enxerga sim as maravilhas, os milagres espirituais que vão acontecendo na vida da gente. Que bonito, né? Só completando a questão do toque de Deus, né? Eu ficava pensando assim, como que Deus vai fazer isso que eu senti, né? Isso que eu vivi lá. Será que Deus vai querer que fique escondido? Será que Deus vai querer que isso apareça de alguma forma, né? Que seja feita a vontade dele sempre, né? E daí, de fato, os exames mudaram e nós tivemos aí outro diagnóstico e interrompemos a quimioterapia e tudo. Então, para mim, para nós, para nossa família, né? Muita graça de Deus, muita gratidão, né? E vamos continuar caminhando. Por enquanto, nós estamos colocando o pé e Deus está colocando o chão. E é bonito de ver, né, toda essa volta, assim, dos braços de Deus, assim, para nós, né, esse aconchego, né, porque onde nós não vemos saída, Deus ele já enxerga lá na frente e fala assim, olha, eu estou cuidando de tudo, né, então as realidades vão acontecendo na nossa vida, muitas vezes para nos despertar, né, para aquilo que realmente Deus quer. E o Marco estava falando sobre essa realidade de trazer em si, né, o carisma, né, de viver ali. No podcast passado, né, nós falávamos aqui sobre a comunidade de vida também, e a gente partilhava um pouco sobre essa renúncia que nós vivemos, né, muitas vezes, que dói, né, que quebra o seu orgulho, né, que assim, poxa, né, tenho toda ali a minha
tinha, né, talvez ali uma liberdade e tudo, né, e Deus vem e coloca você dentro, né, de um contexto para que nós possamos nos santificar também, né, e através de toda essa santificação levar a salvação também àqueles corações que talvez nós nunca nem vamos conhecer, né? Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia, se eu pegar ali um papel no chão, né, com amor, né, e oferecer isso para Deus, né, isso tem muita graça, né? Então, quando a gente pensa de dar um passo a mais, né, de abraçar esse carisma, né, com tudo que ele traz, né, com as realidades de orações, né, de pedidos, né, de submissão, né, de obediência, mas também quando nós abraçamos de verdade, nós experimentamos uma verdadeira alegria, né, uma verdadeira alegria, assim, de eu estou fazendo aquilo que Deus quer, né? Cada um de nós tem um chamado específico de Deus, né? Cada um de nós tem um para que viemos, né? Isso não quer dizer que uns são melhores, outros piores, não. É uma questão do que Deus falou ao meu coração, né? E são realidades muito pessoais que talvez ninguém nunca vai nem saber, né? Nossa, eu já ouvi essa voz, né? Deus já me pediu para dar esse passo, né? Mas eu não vejo meios ainda, né? Às vezes a gente fica com aquele medo. Então, assim, são realidades entre eu e Deus, né? E que se nós não fizermos aquilo, né, conforme o Senhor está nos pedindo, a gente até sobrevive, né? Mas a vocação, né? Abraçar uma vocação é de fato o que nos faz ser felizes, né? Assim, você ficar ali com o coração em paz, né? Tranquilo, de que um dever cumprido, né? De viver assim essa realidade, né? E dentro também, Cíntia e Marco, desse contexto, né? Participando da equipe do projeto, como membros da comunidade também, né? A gente vive momentos assim fraternos, né, também de adoração comunitária, né, alguns momentos de retiros, de formação também, mais específico do carisma, mas experiências onde vocês chegam, lugares que vocês chegam onde nós não podemos estar, né, onde nós não conseguimos chegar, né? Eu vejo que isso é uma grande graça, né? E realidades que às vezes, quer dizer, às vezes não, né? Acontece conosco aqui também, né? Você pensa, meu Deus, hoje não tem nada para dar, né? E quando vê, dá uma inspiração, Deus, né? Tem ali uma palavra de ciência, né, para alguém, algo que vai tocar o coração daquela pessoa, que você vê claramente, gente, isso não veio de mim, né? Então existe a força desse carisma que nos impulsiona, né, que nos leva para frente, né? Então, assim, como experiência, né, que vocês conseguem perceber também na vida, na família de vocês, e levando também esse carisma aonde vocês estão, né? Tem algo assim que vocês gostariam de estar partilhando para a gente dessa? A força do carisma, ela é muito grande, né, nos membros da comunidade. Ela se manifesta o tempo todo, né? Ela transcende a gente, né? Eu percebo assim que parece que o carisma, eu vou chegar, o carisma chega antes, entendeu? Você deve ter essa sensação também, mas isso é muito forte e isso me deixa mais tranquila. Porque eu posso pensar, obrigada, Senhor, não sou eu, obrigada, Senhor, não tem que ser eu, né? Mas é Deus e tem que ser Deus. As pessoas realmente, os amigos de fora da comunidade, tudo, realmente partilham isso, né? Nossa, você sempre tem, poxa, que bom que eu te encontrei, você sempre tem uma palavra. Não é minha, né? Mas a pessoa não consegue enxergar, né, isso que ultrapassa o nosso corpo físico, né, que eu posso te dizer. Mas é uma graça de Deus muito grande. A gente é realmente guiado pelo carisma. Eu sinto isso em mim
E eu percebo isso diariamente, né? Diariamente. Às vezes é só um sorriso, às vezes é só um bom dia, né? Para aquela vizinha que não queria, né? Nunca queria falar bom dia, né? E a gente começou a falar bom dia e de repente hoje ela fala bom dia, né? Porque de repente é a única forma que ela vai ter de conhecer Jesus, né? Sim. O amor de Deus, né? Então a gente apostou nisso. Vamos continuar dando bom dia, mas é muito gratificante. Queria pegar um gancho também, porque uma vez eu estava conversando com um jovem, né? E isso também é importante a gente falar, né? Porque as pessoas não conseguem visualizar, nem a gente, às vezes, elas conseguem visualizar o que é ser uma comunidade de vida, né? Elas não entendem, assim, o que a gente faz aqui. Parece que a gente fica o dia inteiro lá na capela, ajoelhada, rezando, né? Quem dera. Mas muito menos a comunidade de aliança, porque parece que, né, assim, como que é, né? As pessoas ficam perguntando assim, qual a diferença? É uma pergunta um pouco difícil que eu vou fazer, você se prepara aí, tá bom? Mas assim, qual a diferença para vocês, né? Como isso se dá no cotidiano? O ser comunidade de aliança e ser um servo, né? Porque é uma das perguntas que as pessoas sempre fazem. Qual a diferença se eu posso ser um servo, porque eu vou ser uma comunidade de aliança? Né? Porque eu vou dar um passo para esse compromisso maior. O que a comunidade de aliança é chamada a viver? Né? E como isso se dá no cotidiano de vocês, igual a Cíntia falou, né? Eu percebo que muitas das vezes o carisma ele vai, né, antes de mim, assim, eu sou conduzida pelo carisma, eu sou guiada pelo carisma. Ok, é isso, né? A gente também experimenta isso, né? Mas na prática, a Melissa comentou, né, de formação e tal, como vocês vivem o ser aliança da comunidade, né? E se vocês conseguirem, né, explicar isso para as pessoas, qual a diferença? Por que não ser um servo e ser comunidade de aliança? Né? Qual a diferença disso e como vocês vivem no cotidiano mesmo, prático? Aquilo que, porque a gente fala isso também, né? Tem pouca diferença de ser vida e aliança naquilo que toca na nossa vida, da nossa vida ali de oração, de ser, né, de fazer, enfim. Sim, vou tentar responder. Realmente não é fácil, mas eu vejo na questão da praticidade, né, na prática, eu não vejo diferença entre um servo e um membro aliança, mas eu sinto uma questão mais voltada à questão espiritual e também a questão de pertença. Ser um membro aliança não é que me faz sentir mais compromissado ou não, mas me faz ter uma força, né, diferente de falar da comunidade, porque eu sei que eu pertenço à comunidade. Então, quando eu falo, é como se eu estivesse falando da minha família. Minha família que me criou, a família que eu formei junto com a minha esposa, com a minha filha, os meus familiares, né? E graças a Deus, desde pequeno, né? Vocês não conhecem muito bem, mas a Cíntia já conhece bem e sabe como é a minha convivência com os meus familiares e eu amo todos, não tem problema com nenhum e todo mundo se cuida muito bem, é uma família muito abençoada, familiares muito abençoados e a comunidade ela é uma extensão desse sentimento familiar. E quando eu falo da comunidade, eu falo com muito carinho. E aí, voltando naquelas primeiras perguntas, né? Como que a gente espelha isso mundo afora, né? Nos outros ambientes. A gente reflete isso quando a gente vai falar. A gente fala, as pessoas percebem. O olho brilha diferente, a fala fica diferente, a pessoa percebe. E é um carisma que fica... É lógico, o servo tem um carisma também, porque ele não vem aqui só por ele,
Mas assim, a gente fez um juramento, fez um compromisso, assumiu um compromisso público perante todos, né? Então, isso espiritualmente tem uma força, isso traz para a gente, né, para dentro da vida da gente, uma questão espiritual muito forte, uma aliança muito forte, né? Membro aliança formada, essa aliança, né, que é fruto da nossa vontade de novo, né? Que foi bem pensada, que foi, né? Enfim, foi aceita, né, tanto da nossa parte para a comunidade, como da parte da comunidade para conosco. Então, eu entendo dessa maneira. Bonito. E as orações, né, também, que a gente tem o compromisso, né, a liturgia das horas, né? A Santa Missa diária, Rosário, terça, se possível, Rosário. As nossas regrinhas de vida, né? Que na hora somos um só. Né? Confissão mensal e tal. Isso. Mas é muito bonito isso que o Marco falou, né? De como se fosse uma extensão da família. E exatamente é isso que está no coração da nossa fundadora, é isso que a gente vive, né? Porque às vezes, assim, pode sentir, né, uma coisa assim, eu venho às vezes, né, e tudo, a gente fala, não, a capela é de vocês, a cozinha é de vocês, né, a casa também é de vocês, porque de fato somos um corpo, né? E quando o Marco falava sobre essa questão de, na prática, não tem diferença de um servo, né? Porque também a gente, na missão, não tem diferença, né? A gente está lavando a louça igual todos que estão aqui, a gente está varrendo o chão, a gente está arrumando cadeira, a gente está fazendo todas as coisas. Mas existe essa questão da identidade, que é o que você disse, da pertença. Né? Existe uma identidade. Então eu nasci para ser brilho da Sagrada Família. Você nasceu para ser brilho da Sagrada Família, né? Então essa que é a grande diferença, né? A nossa vida, ela encontra todo o sentido dando o sim para esse chamado de Deus na nossa vida, que é pertencer efetivamente a essa comunidade, né? Então houve uma gratidão enorme a Deus por tudo que Deus fez, e a nossa resposta, ela está sendo dada dentro do carisma, né? Amém. Então, esse é o chamado, né? De repente, alguém se identifica dessa forma, já consegue identificar um chamado. Exatamente. Para a gente ir encerrando, né? A gente comentou aqui com relação a essa importância da família, né? Estamos aqui, o tema principal é Projeto Minha Família Sagrada, né? Falamos literalmente sobre família, né? A presença dos filhos, e aqui seria até muito bonito se os filhos pudessem estar aqui também. A gente pensou nisso, mas ia ser muito legal, né? Mas assim, a Fernandinha, filha do Fernando com a Suzy, está ali atrás das câmeras, né? A Alice estava aqui agora há pouco preparando os enfeitinhos da festa julina, ajuda na catequese. O Bentinho está aqui toda quarta-feira. O Miguel também sempre que dá, porque o Gustavinho agora é petitinho, né? O João faz a crisma aqui com a gente. A Alice vai tocar com a gente na missa, né? O Gabriel, Dudinha, enfim, ainda continuam quase morando aqui, né? A gente não dá sossego para essas crianças. Mas, assim, essa importância da família, né? E aí, queria dizer só uma coisa, e daí eu vou deixar para quem quiser deixar uma mensagem, né, para quem está assistindo com a gente. Mas adoro o Elvis falando que os filhos foram essa, né, a âncora ali para puxar eles de volta para estar mais ativos aqui na comunidade, né? E alguns foi o contrário, né? Vocês vieram e depois os filhos vieram, né? Ou veio todo mundo junto. Mas dizer que você que está ouvindo, de repente está aí pensando, poxa, que bonito, né? Se a minha família toda também estivesse hoje junto comigo servindo a Deus, estivesse hoje junto comigo frequentando a igreja, né? Tudo no tempo de Deus, né, Elvis? Mas de repente é você que está aí nos vendo, nos ouvindo, que Deus está
te chamando. Você pode ser esse imã, né? Você pode ser essa âncora que vai trazer a sua família, a sua casa para Deus. A partir do momento que você perceber que a sua família é sagrada. Então, essa importância de tomar essa consciência, né? Não espere o outro, não espere alguma coisa extraordinária acontecer. Comece nos pequenos detalhes da sua vida, de cada dia, mas principalmente, como o Valdênio disse, né? Ali da Aline, joelho no chão, em oração, porque uma hora a graça acontece, né, minha gente? Ai, achei que ele quer falar uma coisa, oh, glória a Deus. Na verdade, são renúncias e frutos, né? Então, assim, a gente pode muitas vezes escolher estar em outros lugares e a gente escolhe estar aqui sempre, né? Muito do que a gente fala na formação é essa questão de porque agora eu tenho filhos, eu não vou para a igreja. Porque eu estou muito novo, vou esperar ficar velho. Mas uma coisa que a gente fala que é muito importante, a gente precisa pensar no lá na frente, né? Hoje a gente tem os filhos jovens, né? O Miguel com 14, o Gustavo com 3, mas a gente pensa no quanto é importante a gente cuidar agora da nossa família, né? Porque daqui a pouco os filhos crescem, né? Eu falo assim por aqui, que a gente quer sempre um futuro bom para eles, né? Mas quando a gente está dentro da igreja, a gente vê que o mais importante é ter os filhos para Deus primeiro de tudo, né? E o resto vem como consequência. Mas na formação a gente pensa muito nisso, nesse cuidado, nesse carinho, nesses detalhes que a gente precisa ter no dia a dia, né? Que a gente muitas vezes acaba colocando os filhos na frente. Mas o importante da gente pensar lá na frente, que a gente quer sempre estar velhinhos juntos, né? Graças a Deus a gente está aqui numa equipe jovem, né? E a gente tem que pensar nesse caminhar, nesse meio do caminho, o quanto é importante a gente se fortalecer. Porque depois que os filhos estiverem crescidos, né, terem as suas vidas, a gente vai precisar um do outro, né? Então, dessa importância, né, que é ser o família, né? E ter Deus sempre em todas as coisas, colocar as orações em primeiro lugar, né? Essa questão do eu acordei, o que vem primeiro, né? É uma oração, é um agradecimento a Deus pela nossa vida, né? E não um celular, uma coisa momentânea ali que acaba prendendo a gente e fica ali mais tempo, mas não, da gente estar agradecendo a Deus por mais um dia de vida, né, e entregar para Ele tudo o que vai vir pela frente. Então, da importância desse cuidado, né, que a gente fala que são nos mínimos detalhes, né, e que cada um fazendo um pouquinho, a gente colhe os frutos lá na frente. O Gustavo vê a gente colocando a camisa e fala, vai para casa do Papai do Céu, mamãe? Né? Então, assim, é um exemplo, né, que a gente está dando, mostrando. E o Rodrigo falou, hoje nós vamos, mas na quarta-feira você vai com a gente. Né? Então, assim, ver esse cuidado, esse carinho, né, dos frutos que nós vamos colher lá na frente e das renúncias que a gente faz de estar sempre escolhendo a melhor parte, né, que é Deus sempre em primeiro lugar. E o projeto, assim, é uma extensão do carisma, né? E algo que a Suzy, ela sempre fala, né? Eu sempre ouço a Suzy falar, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, assim, acaba também que a equipe, né? Vocês vão formando ali uma família também que se ajudam, né? Que são braços que ajudam também essa obra de evangelização, não só no contexto ali do centro de evangelização, mas nos almoços, nos eventos, né? Onde vocês conseguem estar. Então, isso é muito bonito também. E a importância, né? De que quando um está ali com dificuldade, né? O outro vai lá, ajuda, levanta, né? Então, isso é muito, muito importante, né, Suzy? Isso é algo que a gente sempre fala em equipe e é muito forte. Ninguém solta a mão de ninguém. Estamos juntos em Deus. Então, assim, estamos rezando uns pelos outros, temos os nossos terços e rezando por todas as famílias. E eu gostaria de deixar aqui um recado muito importante para você que está nos assistindo. Assim como foi colocado aqui, cada um aqui teve o seu chamado, cada um num determinado tempo. Mas nunca é tarde
Então, para você que está nos assistindo, não desista da sua família. A sua família é sagrada. Todas as famílias passam por altos e baixos, mas não desista da sua família. Venha aqui para a nossa comunidade Brilho da Sagrada Família. Venha fazer parte. Estamos te esperando. Não desista da sua família. São João Paulo II dizia: o futuro da humanidade passa pela família. Amém, isso mesmo. Elvis, queria dizer? Então, completando o que a Suzy falou, continue perseverando. Só verifique a sua estratégia, como a Aline falou. De repente, né, converse com o Espírito Santo. Não tente levar seu esposo ou sua esposa até Jesus. Traga Jesus até ele. Amém. Mas alguém quer deixar, né, uma mensagem, um incentivo, né, para aqueles que estão assistindo, e às vezes aqui já deu aquela esperança assim, opa, tem jeito aqui em casa também, né? Quer falar alguma coisa? Eu também digo que a comunidade, ela, né, foi pensada por Deus nesse lugar, né? E ela é necessária nesse tempo para as pessoas que estão nesse lugar, principalmente, né? Então, de fato, você que ainda não teve essas experiências com Deus na comunidade, né, vem experimentar, porque é muito forte, é necessário. Eu estou aqui não porque eu mereço, mas porque eu preciso, como família, né, em primeiro lugar. Então, com certeza, muitas famílias precisam também. Isso, olha, isso daí é muito importante, que esses dias estava aqui no almoço e veio um casal, né? E eles moram aqui em Resende há 3 anos e nunca tinham escutado falar da comunidade. Passavam aqui na frente e achavam que era uma escola. Então, ou seja, né, olha há quantos anos que a comunidade está aqui em Resende, quantas pessoas conhecem, mas quantas ainda não conhecem, né? Então você, cada um de nós, né, podemos ser canal para que aquilo que foi bom na minha vida, aquilo que Deus fez na minha vida, na minha casa, né, na minha família, por meio deste carisma, que a gente insiste em dizer, né, que não é uma estrutura, mas é uma força, uma identidade de Deus, o carisma Brilho da Sagrada Família, que precisa chegar em outros corações que a gente pensa, não, já conhece, não foi porque não quis, mas às vezes não. Né? Às vezes não. Então, seja o divulgador, né? O propagador desta graça de Deus, que é o carisma Brilho da Sagrada Família, neste lugar, nesta cidade que Deus pensou para que seja um remédio para as famílias. Mais alguém? Mais alguém? Então, o que me fez aceitar Jesus, a seguir na comunidade, foi saber que o mundo lá fora, sem a comunidade, é diferente. Você enfrentar o mundo lá fora. Não quer dizer que a gente está na comunidade, a gente não vai ter dificuldade, não vai ter problema. Só que aqui na comunidade a gente tem, como a Suzy fala, ninguém salta a mão de ninguém. Entendeu? Quando você está com dificuldade, tá todo mundo junto. Então, o que me fez aceitar Jesus e estar junto com vocês, eu só tenho que agradecer a cada um com o seu carisma, com o seu jeito de ser, sempre nos ajudando. E é isso. E nós também agradecemos demais o sim de cada um de vocês, a ajuda, né, que vocês prestam a essa obra de evangelização. Deus abençoe grandemente o belo testemunho, né, que vocês dão também como famílias restauradas, né? E nós podemos encerrar falando bem forte, né? Minha família é sagrada, e você pode falar conosco também. 1, 2, 3 e... Minha família é sagrada! E a sua também. Deus abençoe. Amém. Então, no próximo encontro, nós teremos os jovens aqui, uma conversa bem legal, e
provavelmente os filhos, né, vão estar aqui presentes, outros jovens também que participam do Aventura em Cristo. Então, vamos acompanhar, né, toda essa trajetória da comunidade, desses 26 anos de história, e muito obrigada também por fazer parte dessa história. Deus abençoe. Amém.